Locação de pontos com GPS RTK. A gente está utilizando o equipamento da Conave, o equipamento T300. Você percebe a qualidade do equipamento. A gente está debaixo de uma puta de uma árvore aqui. E aí o equipamento está fixo, mesmo assim com precisão ótima. Agradecimento aí à parceria da Topomig, que nos cedeu e está permitindo que a gente consiga fazer a qualidade desse curso aí ser boa. Tá bom? Então vamos continuar aqui. A gente já viu tudo a respeito aqui da parte do Topo Server, levantamento, detalhe, levantamento automático. Vimos a respeito das configurações do equipamento. E aí, nesse caso aqui, a gente vai fazer a implantação dos pontos utilizando essa ferramenta aqui, locação de pontos. Vamos dar um exemplo aqui de locação de pontos. Vamos imaginar que você fez um serviço de cadastro aqui dessa área que a gente está aqui nesse momento. Vamos imaginar que a gente coletou todas essas árvores, todos esses postes. E aí o cliente quer que você construa uma casa aqui sem eliminar muita árvore. Então você tem que fazer esse projeto sem derrubar as árvores. Você tem que fazer esse projeto aí em cima disso. E aí você fez esse projeto, ou algum projetista fez isso, você vai pegar esse arquivo em TXT ou em DWG e vai inserir aqui na sua coletora para a gente poder fazer a implantação dessa construção em campo, fazer o projeto se tornar realidade. Então, utilizando esse exemplo, vamos imaginar exatamente isso que a gente fez, pegou o arquivo TXT ou DWG, inseriu aqui na coletora, a gente viu isso no módulo 1 de importação de arquivo. Se você tiver dúvida, volta lá no módulo 1, vê como é que faz a importação, que a gente vai fazer a parte de locação. A gente vai utilizar a coordenada da importação para poder chegar até o ponto que a gente precisa locar. Vamos entrar aqui em locar ponto, e aqui a gente vê algumas informações legais, ó. Primeira coisa que ele está solicitando para a gente é quais os pontos que a gente pode inserir aqui dentro para fazer a locação. Ele está falando que ele chiou, né? Ele falou que a gente não tem esses pontos, porque a gente não jogou da lista de coordenadas para a parte de locação. A gente vai fazer isso agora. E para isso a gente tem algumas alternativas. A alternativa 1 é clicando aqui no mais e adicionando um ponto individual. Vamos imaginar que você tem a coordenada na sua mão, no seu celular, alguém te passou por telefone. Você pode vir aqui e adicionar essa coordenada para você ir em busca dela. Fazer a alocação dele com precisão, se tiver com posição fixa, etc. Então você tem essa maneira de adicionar manualmente todos os pontos que você quiser. Semelhante à estação total que o pessoal fazia antigamente, colocava manualmente. Você tem a opção, se você importou esse arquivo previamente, já importou no seu escritório, você tem a opção de buscar essa lista de coordenada dentro da própria coletora, ativando esse botão aqui, biblioteca. Aqui, ó, se eu clicar nessa setinha para o lado direito, deixa eu selecionar ela aqui para o lado direito, ele vai abrir essa lista de pontos que a gente tem aqui dentro da coletora. Aqui é a parte de elementos e tem todos os pontos que a gente fez o levantamento ou importou. Se você importou, você vai ver exatamente dessa maneira. E vamos imaginar que você queira fazer a alocação de alguns pontos. Se você quiser fazer isso, você vem e seleciona os pontos que você quiser. Eu quero P2, P5, P6, P7 e o P10. Selecionou os que você quer, você vai dar um OK aqui embaixo. Se você quiser todos os pontos, você vai clicar aqui no botão aqui em cima, ó, selecionar todos os pontos. Selecionou todo mundo, você vai vir aqui e dar um OK. Aí, sucesso ao importar, você viu que ele jogou, agora você vê, são duas tabelas, uma lista de coordenada convencional e uma lista de coordenadas da alocação. E aí a alocação, você percebe que ele fica com uma bandeirinha aqui. E aí a gente pode fazer a alocação desses pontos. Como é que a gente faz isso? Eu quero locar primeiro o ponto P3. Vamos dar um exemplo aqui. Você seleciona ele no P3 e você clica no botão locar aqui. E aí você vai em busca desse ponto para você poder fazer a alocação dele. Então, resumindo, a primeira coisa que você tem que fazer é configurar os equipamentos. Eles estando fixo, você tem que importar a sua lista, os pontos que vai locar aqui para dentro da parte de locação. Não tem segredo, não é difícil. Se você tiver alguma dificuldade, me pergunta que eu te ajudo. Estou aqui para te ajudar. Mas basicamente você tem aquelas opções que eu te detalhei de como que importa esse ponto. Você pode adicionar ele, fazer a importação ali na hora, ou você pode buscar da sua biblioteca, que foi o que a gente fez. E aí ele jogou lá para a lista de coordenadas, eu selecionei o ponto 3 e ele está me dando agora algumas informações que é importante você também entender. Vamos começar aqui em cima, ó. Na parte de cima aqui, ele já está dando essa linha tracejada até onde que a gente tem que chegar com o ponto. E a distância dele aqui, a navegação, etc. Aqui em cima, nesse olhinho, nessa parte aqui, ele dá algumas informações a mais. Esse F significa que a gente tem que ir para frente. E aí o R é direita, em inglês é right, né? Então ele está R aqui, ó. Percebe que para frente a gente tem que ir 3,5 metros e para a direita 3,80 metros. E nesse caso, ele está falando que a gente tem que escavar. Tá vendo que está uma setinha para baixo? Por quê? O que significa isso? Significa que esse ponto que eu estou aqui,
centímetros acima do ponto que a gente tem que locar. Então teria que cortar, no caso de um projeto que levasse em consideração a elevação, correto? Então a gente tem essas informações clicando nesse olhinho. Se a gente clicar aqui nessa bússola, ele dá algumas informações diferentes também. Uma forma de navegação através de bússola, caso você prefira. Como eu já disse, eu sugiro que você teste, para você ver qual que você se adapta, qual que você gosta mais e tal. Se eu clicar aqui de novo nesse navegador, onde estava a bússola, ele volta para o convencional. Eu estou com o equipamento bem aqui, ó. Você percebe que ele está tracejado até a bandeirinha, que é o ponto que eu tenho que locar. Aqui em cima, olha só, eu estou com o ponto P3 acionado. Se eu clicar nessa setinha para frente, ele vai mudar para o próximo ponto, que seria o P4, e assim por diante. Você tem acesso a toda a sua lista na sequência aqui, para frente ou para trás. Eu estou colocando o ponto 3. E aqui embaixo a gente tem as informações semelhante a esse cara aqui, que é o olhinho. Você percebe que quando eu cliquei no olhinho, ele saiu as informações aqui de baixo. Que é o que? Para frente... para frente 3,80 metros, para a direita, olha, aqui já está traduzido, está no D, 4,1 metros, e aqui é distância, tá? Do lado direito aqui na parte de cima é distância, e ele está falando que a gente tem que escavar aí 9 centímetros, 11 centímetros, tá variando. E como você pode perceber, eu vou fazer a locação desse ponto aqui agora, para a gente poder dar um exemplo do nome do ponto, etc. Vamos lá em busca do ponto. Agora é simples, é só você navegar até o ponto. É só você navegar até ele zerar essas informações aqui. E eu não tenho um segredo de, como é que zera mais rápido. Não tem esse segredo, é o sentimento. É prática, na verdade. Você vai fazendo o levantamento e vai fazer a locação dele. E para que serve a locação? Como eu já disse, pode ser um projeto. Olha só que legal, deixa eu voltar um pouquinho só. É o seguinte... Naquela configuração que a gente viu lá no Topo Survey, que a gente tem acesso a ela aqui também, ó, vou clicar na engrenagenzinha. Se eu vim aqui embaixo, ó, lembrando que essa parte cinza aqui para baixo, ó, tudo relacionado à locação, tá? Essa faixa de locação 50 centímetros, quando eu entro no alvo 50 centímetros, ele abre exatamente esse alvo grandão aqui, ó. Eu tô fora 50 centímetros do ponto, ele deixa normal. Agora quando eu aproximo 50 centímetros do ponto, ele abre esse alvo maior. E quando eu aproximo ainda mais do ponto, ó, eu vou pendendo ele aqui, ó, e vou aproximando. E aí quando dá esse alarme sonoro, é porque ele chegou naquela outra configuração que a gente fez aqui também no display, ó, vou descer aqui, de 2 centímetros. Se ele apitou é porque a gente está próximo 2 centímetros do ponto. É na onde que a gente queria estar mesmo. E aí como é que você faz? Você tem que aproximar ele sempre nivelando a bolha também. Para que quando você aproxima do ponto exatamente, você simplesmente desce o bastão e finca a estaca. Ó, encostei no ponto. Aqui nesse momento eu poderia bater a estaca aqui, ou o meu ajudante poderia bater a estaca aqui, e ainda assim eu iria verificar se esse ponto está correto. Tá? Isso tudo sempre nivelando a bolha para que ele esteja preciso. Porque se você locar o ponto assim e bater a estaca aqui embaixo, vai ficar errado, vai estar deslocado. Tá entendendo? Então presta atenção na bolha, confirma, e depois que você fizer, bateu a estaca, confirmou, eu sugiro, então, depois que você fez todo esse processo de bater a estaca e confirmar de novo, nivelou a bolha, ver se está tudo ok, de você fazer o levantamento desse ponto, fazer a coleta desse ponto. Para quê? Para você ter uma prova dos pontos que você fez a locação, para você ter uma prova da onde que você locou esse ponto exatamente com coordenada precisa, ponto fixo, etc. E aí, vamos voltar aqui de novo na engrenagem. Lá embaixo, a última configuração, a gente deixou aqui o nome do ponto, o prefixo LO underline, que todos os pontos que a gente for levantar mediante a locação, ele vai utilizar, olha lá, LO underline P3 underline 0. Se eu coletar esse ponto, ele utilizou aquele prefixo que a gente tinha configurado, tá bom? Você poderia colocar uma descrição aqui. E aí, então, a parte de locação não tem segredo também. É só você entender o que você vai ter que fazer, o seu projeto, você tem que importar os arquivos e ir em busca desse ponto. Tem todas essas informações aqui para você poder utilizar a seu favor. E aí, testa aí a parte de navegação, qual que você acha melhor, se você acha melhor esse olhinho, se você acha melhor essa bússola. Fez a locação do ponto, você pode ir pular para o próximo aqui, ó, para o P4, por exemplo, ou para o P5. Não, eu quero ter acesso à lista toda. Você faz o seguinte, ó, você desativa todo mundo e você vem aqui em locar. Ele vai te dar as opções que você já locou. Olha que legal, locou o P3, locou o P5, tá, ficou verde. E aí você quer, para você saber que você já locou o ponto, para você não se confundir. Eu quero locar lá o ponto 103. Seleciona o ponto 103 e clica aqui no botão locar.
que ele vai te dar o direcionamento para você fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez. Então, só recapitulando aqui, ó, apareceu um T e o E aqui nas configurações da direção. O que é o T? O T, então, eu não sei porque está essa tradução aqui, mas teoricamente seria para trás o T, tá? Então ele está falando que a gente tem que ir para trás 5 metros e E para a esquerda 2 metros e 198. A gente está a uma distância linear de 6 metros desse ponto. E aí ele está falando que eu tenho que escavar ainda aqui, ó, apertei na antena sem querer. Tem que fazer a escavação, o dig, lembrando que é a escavação, beleza? Vamos clicar nesse olhinho aqui só para tirar essa dúvida. Ó, o B em inglês é back, então é para trás aquela opção, e o L é para a esquerda. Então back para trás 5,60 metros e pouco, para a esquerda 1,80 m, e a escavação, ó, tá variando bastante, 7 centímetros aqui. Quando você aproximar do ponto você nivela ele, e não tem segredo, a locação é simples, é assim mesmo. O segredo é você se identificar com alguma ferramenta e utilizar sempre ela para você pegar as manhas, para você ver o que é para trás, o que é para frente. Às vezes o para trás com o equipamento não é aqui, às vezes o para trás com o equipamento é para frente. Então você tem que ir testando aqui, porque às vezes a posição do equipamento influencia nessa posição aí de frente e trás. E não tem um segredo, você tem que testar, usar a ferramenta, praticar em campo para você se adaptar. Essa parte de locação, então, se encerra por aqui, essa parte de locação, e qualquer dúvida você sabe que você pode contar comigo, me manda e-mail, escreve aqui nos comentários que eu venho tirando a sua dúvida. Vamos para a próxima aula agora.